Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem. E hoje a gente vai falar dos nossos polímeros e a relação dele com o meio ambiente, ok? Então, olha só, gente. Fui observando a natureza e muitas vezes imitando a natureza que o homem, os seres humanos, começaram a construir instrumentos, ou seja, objetos capazes de ajudá-los a executar algumas tarefas. Tanto que o primeiro material utilizado foi o quê? Foi a pedra, né? Que foi utilizado para transformar, certo? Por exemplo, em objetos para caçar, não é isso? Construir casas e assim vai. Então, a pedra foi o primeiro material a ser usado pelo homem para fabricar alguma coisa, certo? De lá para cá, a busca por novos e melhores materiais parece não ter fim. Para quê, gente? Para melhorar o quê? A qualidade de vida do homem, nossa, né? Então, gente, no início do século XX, foram desenvolvidos novos tipos de materiais denominados o quê? Os plásticos, os polímeros, que aos poucos eles foram cada vez mais sendo utilizados na fabricação dos mais variados objetos. Sua versatilidade é tão grande, gente, que desde então eles vêm provocando mudanças no consumo e, em consequência, no estilo de vida das pessoas. Quer ver? Eu trouxe aqui alguns objetos que eram usados antigamente. Olha a carteira escolar como era. Eu já peguei essa parte aqui, ó, que ela era de pé de ferro e tampo de madeira. Olha, a sacola era saco de supermercado. Isso aqui é do Pão de Açúcar, não é isso? Aqui, ó, os brinquedos, ou ele é fabricado de madeira, ou eles eram fabricados de ferro. Essa daqui, ó, é a boneca Suzy, é a boneca que eu tive quando criança. Eu falo que ela é a precursora da Barbie, não é mesmo? Ah, professora, mas e o rosto dela? Sim, ele era feito de borracha natural. Tanto que essa minha boneca, gente, ela durou 3 dias, porque no outro dia eu fui sair com ela, deixei dentro do carro e só o calor do carro fez deformar toda a boneca. Por quê? Lembra? Porque ela não é vulcanizada naquela época. Então ela amolecia, certo? Muito fácil com um pouco só de calor, ela ficava pegajosa, certo? Então hoje em dia, ó, se você olhar, ó, tudo isso foi sendo substituído pelo quem? Pelos polímeros. A carteira que você tem aí no colégio, ela é feita de polímeros. Sacola de supermercado, de plástico. Boneco, brinquedo, plástico. Então, gente, devido ao quê? A versatilidade desse material, muita coisa foi substituído pelo plástico. E olha só que interessante, porque você sabe que a gente vive num país com grandes diferenças sociais e que apresenta grande concentração de renda, mas não podemos negar que o desenvolvimento tecnológico acelerado que estamos experimentando, principalmente nos últimos 50 anos, tem proporcionado às camadas menos favorecidas da produção o acesso a bens de consumo que anteriormente eram de uso exclusivo de pequenas elites econômicas. Então, por exemplo, brinquedo antigamente, gente, era muito caro, certo? Tanto que a gente tinha o quê? Uma boneca na vida inteira, era um carrinho, bola, era muito caro. Hoje, a população menos favorecida tem muito mais acesso a brinquedos baratos do que tinha antigamente, fora outros bens de consumo que tem. E o responsável, né, por essa revolução que vem transformando a madeira em que vivemos é inegavelmente quem, gente? Os plásticos. Se você tem alguma dúvida, observa aí ao seu redor, o seu dia a dia, certo? Os objetos e equipamentos confeccionados com plástico. Por exemplo, olha o computador aí que você está usando, certo? Utensílios domésticos, colher, panela, a gente não falou do Teflon? Brinquedo, que eu já falei, peças automotivas, lembra que a gente falou do para-choque do carro? Peças de equipamentos eletrônicos, seu computador, calçados, né, sola de sapato, embalagens, inegavelmente, piso, lembra aquele piso lá do Colégio Militar que eu falei para vocês? Revestimento,
Que mais? Ah, gente, inclusive próteses que substituem partes do nosso corpo, tudo bem? Elas são feitas de quê? De polímeros. Quer ver? Olha só a evolução. Olha esses produtos alimentícios que eu tenho aqui, que existem até hoje. Olha, o requeijão catupiry está no mercado há 94 anos, certo? O requeijão. O que mudou nos últimos tempos? Só a embalagem, que antes ele era de madeira, não é isso? E hoje ele passa a ser o quê? De plástico. Olha a pomada Minâncula, tá 90 anos no mercado. Antes a lata era feita de metal, hoje é de plástico. A manteiga também era feita de metal, a embalagem, né, feita de metal. A gente deixava fora da geladeira. Aí, por quê? Porque contaminava, aquilo ali enferrujava, virava uma creca. Então, o que acontece? Hoje, agora tem o quê? A embalagem de plástico que você pode condicionar na geladeira. Leite de rosas, que é uma solução para limpar a pele. Antigamente, ela era em vidro. Hoje, toda ela foi substituída por o quê? Pelo plástico. Tá vendo? Então, se você olhar a quantidade de objetos que utilizam plásticos para nosso bem de consumo é muito grande. Então, vamos começar o plástico da onde ele vem. Então, olha só, a maioria do plástico vem da onde, gente? Do petróleo. Aí você tem o refinamento do petróleo, que é separando em frações. Que aí você tem a gasolina, óleo diesel, resíduos, GLP, gás liquefeito do petróleo, 7% de náusea e óleo combustível. Esse 7% da nafta, ele é passado por reações de craqueamento. O que é craqueamento? Eles vão pegar aquela molécula grande da nafta e vão quebrar em pequenas moléculas. Aí eles obtêm aqui, ó, o eteno, propeno, buteno, butadieno, benzeno, tolueno e etileno, que é a primeira geração da produção. Aí ele passa para a segunda geração, que está aqui atrás de mim, que é a parte de polimerização. Lembra das reações de polimerização? Então, ele vai pegar os monômeros obtidos do craqueamento, vão ligar esses monômeros e vão formar quem? Os polímeros, ok? Aí, a partir dessa polimerização, eles vão para a terceira geração, que é a indústria de quê? De transformação, onde ele vai pegar essa matéria-prima que vem lá da segunda geração, certo? E transformar em bens de consumo, que estão lá, embalagem para alimentos, embalagem de bebidas, utilidades domésticas, né? Produtos para construção civil, aplicações médicas e aquelas várias e outras que eu já falei para vocês, ok? Então, isso daí eu tenho o quê? É a produção do plástico, não é mesmo? Bom, depois que você utiliza o plástico, o que você faz? Vamos ver aqui? Então, olha só, gente. Porque os plásticos, eles não trouxeram apenas benefícios para a humanidade, né? Em função do seu uso tão difundido, viu a quantidade de coisas plásticas que a gente tem hoje? Grande parte do lixo que produzimos diariamente é composta desse material, não é mesmo? Ele se decompõe muito lentamente, não é isso? Tanto que, olha, se você olhar aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o descarte dele, né? Cordas de nylon, 30 anos, garrafa PET, esponja, tempo indeterminado, luvas de borracha, olha só. Então, gente, e esse descarte, ele tem acarretado muitos problemas ambientais. Então, tem sido necessário aterros sanitários cada vez maiores para receber esse lixo todo. E, portanto, mais distantes dos centros urbanos, para acolher o impressionante volume de lixo que produzimos diariamente. Porque dentro da cidade não dá mais para construir aterro, tá certo? Para a gente armazenar todo esse lixo daí. Embora nos últimos anos, várias iniciativas, né, gente, tanto técnicas como educativas, por exemplo, coleta seletiva, reciclagem, tem sido proposta visando o quê? Minimizar esse problema, não é isso? Então, olha só, os aterros sanitários e o tempo que um plástico leva para se decompor de coisas que você usa em apenas alguns minutos e descarta, por exemplo, o copinho de café, não é mesmo? Então, gente, o problema começa agora com o descarte desse plástico na natureza devido ao quê? Ao tempo que ele demora para se decompor. E quais são os tipos de descartes que eu tenho?
Eu tenho os pós-industriais, são aqueles descartes que você tem quando você fabrica um componente. Então, por exemplo, eu fiz esse mouse aqui, essa caneta aqui de plástico, certo? Da minha mesa. O que que acontece? Isso aqui, na hora que você vai produzir, ela tem uma rebarba, né? Aqueles plásticozinhos que ficam, que eles são o quê? Jogados fora. E tem o pós-consumo, que agora esse é aquelas embalagens que a gente joga fora, né? E vai cair lá na natureza imediatamente. Olha, segundo o IBGE, o Brasil consumiu 6,3 milhões de toneladas de produtos transformados plásticos em 2016. Esse é o último dado que eu peguei. Sendo que em 2,1 milhões de toneladas se refere a embalagens e equipamentos pós-consumo. Tem aquilo que nós jogamos na natureza, no lixo. A reciclagem nesse ano foi de 550,4 mil toneladas, 26% no país, ok? Então, olha, primeiro a gente produziu plástico, agora depois que a gente utilizou para melhorar a nossa qualidade de vida, para aumentar o nosso bem de consumo, o que que vai acontecer? A gente vai descartar, certo? Então, olha o problema ambiental que a gente está causando aí. Então, uma forma que tenha menos impacto na natureza é o quê? Fazer a reciclagem desse material. Tudo bem, gente? Então, o que que acontece aqui, ó? Por quê? Porque durante muito tempo, gente, não foi dada devida atenção aos problemas ambientais de descarte das embalagens de plástico, que tinham destino usual do lixo doméstico, isso é, dos aterros sanitários. Então, durante muito tempo, foi se jogando nos aterros sanitários, não queriam nem saber. Agora a gente está preocupado, porque a gente causou um problema ambiental muito grande. Então, primeiro, qual a solução disso? Primeiro, para melhorar esse impacto ambiental é a reciclagem. Então, gente, um dos processos de reciclagem de plástico, de polímero mais desenvolvido atualmente é a pirólise. Porque por meio da pirólise, o plástico ele é aquecido, aí suas moléculas se rompem, dando início à transformação em óleos, gases, e esses gases eles podem ser utilizados em indústrias petroquímicas. Já a reciclagem mecânica, ela consiste na conversão de plásticos descartados pós-consumos em grânulos que podem ser utilizados na produção de outros artigos, como saco de lixo, solados, pisos, mangueiras, componentes de automóveis, embalagens não alimentícias. Então, ele vai pegar esse plástico que você utilizou, certo? Vai triturar ele em pequenos grãos, certo? E formar novos materiais. Então, por exemplo, se a gente pegar o estádio Mané Garrincha aqui de Brasília, as cadeiras do Mané Garrincha, eles foram feitos com a garrafa PET. Quem produziu isso foi a Coca-Cola, pela reciclagem das garrafas PET da Coca-Cola. Por isso que elas são vermelhas, certo? Porque quem patrocinou aquilo foi a Coca-Cola. Então, olha só, gente, aqui tem até uma máquina que ele faz, ó, você bota o grão triturado aqui, tá certo? E ele já sai aqui da máquina e já com o seu produto, seu bem de consumo, ok? Acontece, gente, que quando você vai descartar o lixo, a gente tem que separar o tipo de plástico, a gente não pode misturar esses polímeros. Por isso que nas embalagens sempre tem o tipo de polímero que é composto aquele material. Então, olha só, se tiver é o PET, a garrafa PET, né? Polietileno tereftalato. Olha assim, polietileno de alta densidade, lembra? Pote de sorvete, garrafa de shampoo, amaciante, essas coisas, né? Polímeros de baixa densidade, a sacola de supermercado. Então, cada um, ó, gente, polipropileno, cada um vem com um númerozinho que fica mais fácil na hora de quê? De separar esse material para o quê? Para fazer a reciclagem dele, ok? Para se transformar em outros objetos, com outras funções. Que uma coisa é você reutilizar, porque ele não perde a função. Então, por exemplo, você usa a Coca-Cola, depois você vai pegar essa Coca-Cola e utilizar para guardar óleo, utilizado para botar água na geladeira. Então, a função dela é a mesma. Quando você recicla, você muda a função daquilo dali. Tudo bem? Então, por exemplo, como fala? Saquinho de supermercado, ele pode virar depois o quê?
piso, não, equipamento, embalagens não alimentícias, por exemplo, saco de lixo, tá bem? E assim vai. Então, olha só, gente, o processo de reciclagem, eu coloquei aqui a reciclagem da garrafa PET. Tem indústria petroquímica, tá vendo? Aí daqui vem pro fabricante de garrafa PET, fabricante de bebidas que utilizam a embalagem de PET. Aí vem para consumidores de bebidas, que somos nós. Aí o que a gente faz? Descarta para o meio ambiente. Aí é lixo, causa poluição. Aí, uma coisa é ter o quê? Os catadores, não é isso? Que aí eles mandam para onde? Para as ONGs, certo? Agora, se os consumidores de bebidas já fizeram uma coleta seletiva, ele vem para organizações coletoras, supermercados, condomínios, prefeituras e ONGs, onde tem o lugar certo de descarte e separar esse lixo que a gente vai ver daqui a pouco. Aí daqui, ó, organizações em pré-beneficiamento, separação e compactação, sucateiros, cooperativas de catadores e ONGs. Aí daqui eles vêm para onde? Para os recicladores, não é isso? Que aí o que eles vão fazer? Eles vão transformar isso aí em grânulos e vão distribuir. Aí vem fabricantes de outros produtos de PET e aqui já cai aqui, ó. Não tem o produto de PET? Aí já vai para o fabricante de garrafa PET. Então você pula essa parte aqui, indústria petroquímica, certo? Que você já tem um bem que não é renovável, certo? Que é o petróleo. Você está aumentando a quantidade de carbono. E o que acontece? E esse plástico ele vai sendo reciclado, você vai utilizando sem que ele passe a quê? A caia no lixo, causando o quê? A poluição, não é mesmo? E olha só, gente, o lixo brasileiro contém de 5 a 10% de plástico. Hoje em dia, porque esse aqui é mais antigo, eu acho que é de 2016. Hoje deve ser muito mais. Do total de plástico produzido no Brasil, só é reciclado 21,7%. Olha, os dados de 2016, tá vendo? A Suécia primeiro. Os plásticos recicláveis são potes de todos os tipos, sacos de supermercados, embalagem para alimentos, vasilhas, recipientes e artigos domésticos, tubulações e garrafas de PET, que convertida em grãos é usada para a fabricação de cordas, fios de costura, cerdas de vassouras e escovas. Os não recicláveis são cabos de panela. Por quê, gente? Porque eles são termofixos. Todos esses aqui que são recicláveis, eles são o quê? Termoplástico. Você consegue o quê? Moldar novamente. Botões de rádio, pratos, canetas, bijuteria, espuma, embalagem a vácuo, fralda descartável, não é isso? Porque jamais você pode reciclar essa fralda descartável. Por quê? Porque antes de descartar, o que você tem que fazer? Você tem que lavar o material e depositar no lugar correto de descarte. Olha só, a fabricação do plástico reciclado economiza 70% de energia, considerando todo o processo, desde a exploração da matéria-prima até a formação do produto final, certo? Então, gente, olha, daqui para cá, eu estou economizando 70% de todo esse processo que a gente viu aqui em cima, ó. Vamos voltar nele aqui? Ó, porque eu não vou precisar de todo esse processo aqui, porque eu já vou cair aonde, gente? Eu já vou cair aqui na terceira geração. Então, olha, eu não preciso da extração do petróleo, eu não preciso do refinamento, eu não preciso do craqueamento, a quantidade de energia, a polimerização, e já vou cair a quanto? Na transformação em bens de consumo. Então, você já vê que isso, ó, economiza 70% de energia, considerando todo o processo, desde a exploração da matéria-prima até a formação do produto final. Então, a reciclagem é extremamente o quê, gente? Extremamente importante. Olha só. Por isso que existem o quê? A coleta seletiva, que eu falei. Tem o descarte? Tem. Se jogar na natureza, vai poluir? Vai. Causa um impacto ambiental muito grande, negativo? Causa. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que reciclar. Mas para reciclar, a gente tem que fazer o descarte correto desse material, certo? Por isso que vem o quê? A coleta seletiva. Então, olha lá, na rua, na sua escola, tem essas latas de lixo para você separar o tipo de plástico que está sendo
que tá sendo descartado. Então, é plástico, é vidro, para poder vir para reciclagem. Olha só os plásticos que eu falei para vocês que são reciclados, tá vendo? Sacos, CDs, disquetes, embalagem de produtos de limpeza, PET, canos, tubo, plástico em geral. E sempre o quê? Retira a sujeira para poder descartar, tudo bem? Que vai para o lixo comum? Aquilo que eu falei para vocês, ó, os plásticos termofixos, né, usados na indústria e na produção de alguns computadores, telefones, eletrodomésticos, embalagens plásticas metalizadas, aquelas que vêm com salgadinho, tudo bem? Então, gente, você produziu, você utilizou, agora você tem que o quê? Descartar esse material para que caia onde? Numa coleta seletiva para que ele seja o quê? Para que ele seja reciclado. Outra coisa é não utilizar o petróleo como matéria-prima, que a gente chama de quê? De biopolímeros, não é isso? Que são polímeros obtidos a partir de fontes de matéria-primas renováveis. Os biopolímeros podem ou não ser compostáveis, ou seja, biodegradáveis, certo? Então, olha só, quais são os tipos de biopolímeros? O polietileno verde. Esse polímero, gente, é produzido por reação de polimerização convencional, que a gente tinha lá na segunda geração do petróleo, não é isso? Acontece que a matéria-prima que ele utiliza não é o petróleo, são fontes renováveis, ou seja, o etanol e a cana-de-açúcar. Agora, qual o problema? É que ele não é biodegradável. Então, se você descartar de forma incorreta na natureza, o que acontece? Ele vai ter um impacto negativo no ambiente, tudo bem? Então, ele não é biodegradável. Aqui, qual é a vantagem? Que você tem um bem renovável, você não aumenta a quantidade de carbono, ok? O PLA. O que é esse PLA? Polímero obtido a partir do ácido lático produzido pela fermentação do milho. Esse material ele é biodegradável, porém ele é compostável. O que quer dizer isso? Que você tem que levar para uma indústria de compostagem, que existem poucas no Brasil, ok? Então, gente, o que acontece? Não é o tipo de plástico que você vai jogar ali no lixo que ele vai se decompor, não. E tem o PHA, PHB, PHV, que são polímeros produzidos por micro-organismos ou bactérias modificadas geneticamente. Esses micro-organismos sintetizam polímeros que são extraídos e usados como plástico. Esses materiais, eles são biodegradáveis. Então, gente, no Brasil, estão sendo desenvolvidos plásticos biodegradáveis que se dissolvem em contato com a água e com a terra, que são esses aí. Produzida com resinas provenientes da cana-de-açúcar, milho, trigo e batata. Esses materiais estão sendo apontados como ecologicamente corretos. Então, eles já estão começando a produzir uns plásticos que não precisam ir para a indústria do quê? De compostagem, tudo bem? E outros que ainda precisam, mas aí precisa abrir mais indústrias de compostagem. Esses novos plásticos, gente, eles deverão ser utilizados em produtos de consumo rápido. Então, por exemplo, talher, usou uma vez e jogou fora. Aparelho de barbear, que é aqueles descartáveis, você joga pente, cotonete, absorvente higiênico, fralda, utensílio médico hospitalar, por exemplo, catéter, seringas, né, que utilizam. Esse pode ser utilizado por esses materiais, são utilizados uma vez e são logo descartados. Eles não são reutilizados em nada. Tanto que na Europa, gente, já existem sacos para embalagem de mudas de plantas, que essas embalagens elas são absorvidas pela terra. E algumas indústrias norte-americanas estão produzindo brinquedos de plásticos biodegradáveis. A produção, gente, ainda é muito pequena devido ao alto custo, né, o preço elevado. Por exemplo, o quilo do plástico sintético, aquele que vem do petróleo, ele custa em torno de 1,4 dólar, 1 dólar e 40 centos. Enquanto o biodegradável, ele custa, um quilo, custa de 4 a 10 dólares o quilo. Então, quer dizer, ele ainda é um plástico muito caro, ok? Então, olha só. Aí eu tenho os polímeros biodegradáveis, tá vendo? Fontes renováveis, que a gente já viu, que são os polímeros naturais, polissacarídeo, amido, celulose, proteínas, lipídios, animais, que é o colágeno, a caseína, vegetal, soja, glúten. Eu tenho aqueles produzidos a partir de micro-organismos, que eu acabei de falar, PHAs e PHB, que tem que levar para a indústria de compostagem, não é isso?
desculpa, que são de micro-organismos, que são produzidos a partir de micro-organismos, que já são biodegradáveis. Tem aquele, a partir da biotecnologia, que é a partir da cana-de-açúcar, não é isso? Milho, não é isso? Para poder ser biodegradável. E tem alguns petroquímicos, esses aqui, ó, que eles são também biodegradáveis, ok? Então, gente, eu mostrei para vocês que o plástico ocasionou uma qualidade de vida muito grande para toda a população, de todas as classes sociais, na obtenção de bens de consumo também, e também no conforto para nós, né? O plástico trouxe. Mas eu mostrei para vocês que o quê? Que causa também um impacto ambiental negativo muito grande, certo? E isso, para diminuir esse impacto ambiental, o que é necessário? A nossa conscientização, certo? Porque eu mostrei para vocês como ele é produzido, depois que você consome, o descarte como deve ser feito, tá certo? A partir desse descarte vem a reciclagem, né, que diminui isso daí. Então, isso depende de quem? Depende da gente. Então, gente, olha só. Então, é uma questão de atitude. Então, agora, você já obteve essa informação, então você é capaz de quê? De transformar o ambiente onde você está vivendo, certo? Então, para melhorar a sua qualidade de vida e melhorar a qualidade de vida do planeta em relação ao lixo produzido, certo? Eu tenho que tomar uma atitude, né? É uma questão de atitude. Por exemplo, evitar usar pilha, né? E se for descartar pilha, tem um lugar certo para não contaminar o lençol freático. Evitar produtos descartáveis, certo? Que para mim, que eu falei, copinho de café, você usa, ou copinho que você vai num consultório, tem lá um copo descartável. Você utiliza o quê? 1 minuto aquilo dali e joga para a natureza, que vai demorar milhares de anos para poder se decompor, para a natureza voltar com aquele composto para a natureza. Não jogue fora roupas, brinquedos antigos, utensílios que ainda poderiam ser reaproveitados, ou seja, reutilizados. Não joga na natureza. Tem muita gente, infelizmente, que tem a coisa assim: eu vou jogar no lixo comum, que depois tem os catadores que eles vão pegar isso aí. Isso não existe, gente. Isso não existe, tá bem? Você vai colocar o lixo no lugar certo, porque essas indústrias de transformação, elas empregam também, tá certo? Então você pode utilizar os catadores, mas para outro fim e não para esse daí, tá bem? Não jogar lixo em praias e ruas, por quê? Porque entope bueiro, quando dá chuva, alaga tudo e é o prejuízo sempre. Separe vidros, jornais, latas e embalagem de papel. Lembra aquelas lixeiras que tem, né? Para descartar em cada um dos lugares. Aí agora lembra que tem que estar limpo, tá bem? Então joga uma aguinha, bota para secar e depois você descarta. Utilize o lado em branco dos papéis para fazer rascunhos e anotações. Quando eu vejo aluno que pega uma coisa, aí errei, aí pega, arranca a folha do fichário e joga fora. Não, guarda aquilo dali. Uma hora você vai precisar para alguma coisa, tá bem? Não joga fora sem ter utilizado 100%, ok, gente? Por quê? Porque quando você joga esse lixo na rua, que isso cai na natureza, nem sempre vai para os catadores. Olha só, olha o impacto ambiental que você tem. Essa baleia aqui, ela foi encontrada numa praia e a causa da morte dela foram 50 quilos de material plástico, porque os peixes, eles não diferenciam, certo? Que nem o cachorro, que vai cheirar o plástico e vai ver que aquilo ali não é de comer. Não, o peixe não, ele vai comendo tudo, né? Ele não diferencia o que é para comer e o que não é para comer. Olha só, gente, olha só que judiação desses animais, essa tartaruga e esse passarinho aqui. Acho que é um passarinho, não sei o que é isso. Bom, enfim. Como é que eles conseguiram achar isso? Descarte. Errado. Olha o prejuízo que isso, olha que judiação dessa tartaruga, o tanto que essa bichinha não sofreu. E esse aqui, fora os que a gente não consegue ver e que a gente só acha morto aí. Tudo bem? Então, depende de cada um. Vamos fazer a nossa parte para que melhore nossa qualidade de vida e de toda a população, ok? Então, não esqueça aqui que isso aqui é uma questão de atitude. Então, agora vocês foram informados, então agora vocês têm obrigação de transformar
o meio onde vive, ok? Sabendo fazer suas escolhas, certo? Então, até a próxima aula e fiquem com Deus. Um beijo.